Muito bem, saudações a todos. Nós vamos hoje gravar uma lição aqui a partir da geografia antiga e vendo onde estão localizados os padres da igreja, tá certo? Eu pedi a alguns alunos que fizessem essas tarjetazinhas pequenas que estão aqui, colocando o nome dos alunos, do nome dos padres da igreja em cada região onde eles atuaram. Aqui nós temos um quadro da Roma antiga, não é? Aqui está Roma, exatamente aqui, ao centro, né? E todas as províncias de Roma. Nesta cozinha aqui, como fosse um bege mais escuro, tem as conquistas de Roma até o ano 44 a.C. E nesta outra cozinha, as outras conquistas até o final do século II, que é o período da máxima expansão do Império Romano. Então, portanto, nós temos aqui o Império Romano no seu tempo em que se expandiu de maneira mais vasta, tá certo? E aqui o lugar onde os padres da igreja atuaram. É importante dizer que eu tenho outro mapa que vou colocar a imagem à sua disposição para que você veja que no quarto século nós tínhamos muitas sedes episcopais em todo o Império Romano, e nós tínhamos também aqui nessa região aqui perto aqui no deserto, perto de Jerusalém, aqui dessa região, certo? Aqui no Egito também, nós temos uma grande quantidade de monges do deserto. E aqui, então, nós temos uma produção muito grande de material, não só nas sedes episcopais, como também aqui nessa região onde atuarão os monges do deserto. Aqui nós teremos muita produção, muita coisa escrita. E dá para entender que de muita coisa que foi escrita, muita coisa foi perdida também. Por isso que não chegaram até os nossos dias todos os escritos da patrística, evidentemente, né? Há quem diga que Diógenes, por exemplo, perdeu-se mais da metade, né? Não se sabe bem ao certo, mas perdeu-se muita coisa. Alguns escritos foram destruídos em guerras, foram destruídos no fogo, incêndios, enchentes também. Então destruíram muito daquilo que foi escrito, que é próprio da literatura dos padres antigos da igreja, tá bom? Agora nós vamos dar uma volta rapidamente, olhando onde se localizam os padres da igreja. É interessante notar que de uma região para outra, é claro, há uma grande diferença cultural. Um padre da igreja aqui do Egito tem uma mentalidade totalmente diferente de um outro aqui da África, de um outro que nasceu aqui nessa outra região da Espanha ou da Gália, né? As diferenças culturais, as diferenças de língua também, embora o Império Romano tivesse uma língua oficial, que era o latim, havia também o grego, que era uma língua muito forte. Inclusive é bom dizer que o latim tornou-se língua sagrada depois. A primeira língua sagrada para a liturgia era o grego. Depois é que colocou-se o latim. Inclusive, São Jerônimo foi convidado pelo Papa para traduzir a Bíblia do grego para o latim já no quarto século, né? Tá certo? Então, para que a gente tenha uma ideia de como as coisas aconteceram. E agora vamos dar uma volta neste mapa para perceber aqui onde se localiza cada padre da igreja. Aqui em Roma temos Novaciano. Temos vizinho a Roma, aqui Bento de Núrcia, que morou muito tempo aqui, numa cidadezinha próxima a Roma, 40 minutos. Eu estive várias vezes aqui, inclusive aqui onde Bento morou, nessa região aqui, nós temos um cemitério dedicado aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Morreram de frio, né? Muito frio, e eles não estavam preparados para aquela situação. Temos Clemente de Roma também, e aqui nós temos duas figuras que não pertencem aos padres da igreja, mas que influenciaram muito os escritos dos padres da igreja, que foram Sêneca e Cícero. Sêneca é chamado pelos antigos cristãos de Sêneca Noster, quer dizer, Sêneca um dos nossos, porque ele defendia ideias muito parecidas com aquilo que está na base do cristianismo. Não havia um cristianismo explícito, mas havia ideias muito parecidas.
É tanto que das cartas de Sêneca muita coisa foi usada pelos padres da igreja. Depois nós temos também Cícero. Cícero influenciou bastante os padres da igreja nos primeiros séculos, inclusive Agostinho. Há textos inteiros de Agostinho, há parágrafos inteiros que são copiados, né, de Cícero, para dizer que era alguém que Agostinho apreciava muito a ideia. Também São Jerônimo aprecia bastante a ideia de Cícero, as ideias de Cícero como grande humanista. Depois nós temos aqui, saindo para o norte, aqui para cima, nós temos a região da Gália. A Gália, que hoje é a França, não é? Nós temos Gregório de Tours, grande teólogo, e nós temos Saint-Hilaire de Poitiers. Saint-Hilaire de Poitiers escreverá obras importantes, inclusive um tratado sobre a Santíssima Trindade, não é? Aqui nós temos também nessa região Irineu de Lyon, não é? Partindo mais para o oeste, dessa parte de cá, nós temos na Espanha Isidoro de Sevilha. E aqui na ponta nós temos uma ideia de quanto o Império Romano se expandiu a ponto de chegar em Portugal, que era chamado de Lusitânia. Veja, o Império Romano chegou até aqui em Portugal. Depois, aqui próximo a Roma ainda, nós vamos ter em Milão Ambrósio. Ambrósio foi o grande bispo que influenciou na conversão de Santo Agostinho. Grande orador, foi governador, converteu-se ao cristianismo. Aliás, quando foi eleito bispo, ainda era pagão. Foi batizado, ordenado padre e bispo alguns dias depois, não é? Lembrando também que a eleição de bispo naquela época era por aclamação. Ambrósio foi aclamado na praça e proclamado como bispo, né, porque era um homem de muitas virtudes e muitos valores humanos, intelectuais também. Pois bem, descendo aqui um pouco mais, depois de falarmos em Roma, Novaciano, Hipólito, Clemente, aqueles que estão vizinhos a Roma, nós temos aqui o Papa, Leão Magno, Justino também está aqui próximo, e descemos para a África. Na África nós temos alguns personagens de grande importância, como Agostinho de Hipona, não é? Agostinho, que viveu aqui próximo de Adrumeto. Há episódios, inclusive, muito interessantes de Agostinho com os bispos de Adrumeto, diálogos e coisas que passam para a história que a gente precisa conhecer cada vez mais, não é? Depois nós temos Cipriano e Tertuliano aqui nesta região da África, tá certo? Descendo para cá, para a Dalmácia, nós temos um grande escritor que é São Jerônimo. São Jerônimo é chamado Dálmata, porque nasceu na Dalmácia. São Jerônimo escreveu várias cartas, foi conselheiro e secretário do Papa e teve grande influência na época em que viveu, inclusive como grande defensor do celibato sacerdotal e como alguém que não só defendeu, mas articulou e escreveu sobre esse assunto, né? Nas cartas que ele escreveu. Ele tem uma carta, inclusive, dedicada inteiramente ao comportamento dos padres, como os padres deveriam comportar-se em todas as áreas da vida, em todas as dimensões. Ele fez essa carta a pedido do bispo Nepociano, né? Muito bem. Temos aqui João Crisóstomo, nesta região, Máximo Confessor, que tem uma vida belíssima, escritos muito profundos. A antropologia de Máximo é muito, muito profunda. Máximo morreu como mártir, né? Teve a língua arrancada, depois as mãos decepadas, e por último, como os pagãos viram que ele não deixava de testemunhar o Evangelho, arrancaram a sua pele, estando ainda vivo, e o mataram. Vamos agora caminhando para o leste, para esta região de cá, o leste de Roma, Roma sempre como centro, como referência, que é a capital do Império. Seguimos para a região da Capadócia, onde nós temos os padres capadócios, que têm uma grande importância na vida da igreja nos primeiros séculos. Gregório Nazianzo, Basílio e Gregório de Nissa.
eles formularam muitas teses importantes, inclusive sobre a Trindade e sobre o Espírito Santo. Depois temos aqui uma dupla que é importante conhecer. Evagrio Pôntico, que nasceu aqui no Ponto, né? Por isso que é chamado Evagrio Pôntico, e João Cassiano, que foi seu discípulo. João Cassiano traduziu algumas obras de Evagrio, que foram escritas em siríaco e algumas em grego. Evagrio escreveu, por exemplo, os 8 pensamentos malvados, ou as 8 doenças da alma, que não tinha um acento moral, mas depois a igreja colocou um acento moral e passou a chamar de 7 pecados capitais, mas a princípio não eram chamadas de 8 doenças da alma. João Cassiano traduziu as obras de Evagrio. Aqui nós temos, nesta região de Cesareia, Eusébio, que escreveu a História Eclesiástica. Eusébio deu uma grande contribuição à igreja ao escrever a História Eclesiástica. Estamos descendo para Antioquia. Aqui temos a figura de Inácio de Antioquia, das primeiras horas do cristianismo, né? Os chamados padres apostólicos. Policarpo de Esmina, que também pertenceu ou viveu nessas primeiras horas do cristianismo. E aqui nós temos Teodoro de Motsuetze. Já estamos entrando em Antioquia, na Síria, né? Aqui nesta região. Éfrem de Nízibe, que foi diácono da igreja e que escreveu belos poemas, inclusive sobre a Virgem Maria. Tem muita coisa bonita escrita por Éfrem, sobre a Eucaristia também, sobre a paixão do Senhor. Tem muita coisa bela escrita por Éfrem. E nós entramos então nesta chamada escola que gira aqui em torno de Antioquia. Nós temos Inácio de Antioquia, temos Éfrem, que está aqui vizinho, em Nízibe, Teodoro de Motsuécia, Epifânio de Salamina, e aqui, nesses arredores, são escritas 2 obras muito importantes para a patrística dos primeiros séculos: a Didascalia dos Apóstolos e a Didaqué. A Didaqué, que é o chamado Catecismo dos Apóstolos, que parte das 2 vias, né? Diante de ti ponho a vida e a morte, e trata de temas muito atuais, como, por exemplo, o aborto está lá, e outros temas ligados à violência sexual, etc., estão na Didaqué. Então, traz temas muito atuais. Epifânio de Salamina, como dizia agora. Aqui em Damasco temos João Damasceno, e aqui Cirilo, um outro Cirilo, né? Descendo para a região de Jerusalém, é Cirilo de Jerusalém, né? Agora, descendo para esta região do Egito, né? Alexandria, nós temos grandes personagens. Nós temos Orígenes, temos Plotino, que não faz parte da patrística, mas que influencia a muitos dos escritores da patrística. E temos aqui Isidoro, e aqui abaixo, nessa última parte, nós temos Antão, que é o fundador do monaquismo de um modo geral. Ele funda o monaquismo, né? É o pai do monaquismo. E nós vamos dedicar ao menos um instante a falar sobre os monges do deserto, não é? Temos Ário, que também não é considerado padre da igreja, que é um grande herege, né? Que vai dizer que Jesus é a primeira de todas as criaturas, mas não passa de uma criatura, não é Deus. Temos Atanásio e Cirilo de Alexandria, né? Tem o Cirilo de Alexandria, o Cirilo de Jerusalém, e assim nós damos uma volta geral, vendo alguns dos principais nomes da patrística. É claro que a patrística, quando se trata da era patrística, nós temos muito mais padres e muito mais obras. Estudar a patrística é mergulhar no universo de espiritualidade, de mística e de teologia. Estudar a patrística, vocês podem ver que é algo que é muito dinâmico, porque nós temos aqui, por exemplo, aqui na Armênia, nós temos coisas escritas em armênio. Nós temos aqui coisas escritas por Evagrio em siríaco, né, que é a região da Síria, né? Há coisas que foram escritas por Éfrem também em siríaco. Nós temos aqui na África coisas escritas também em dialetos. Nós temos, voltando para cá, tem escritos em latim, aqui em Roma, né?
Temos escritos em grego na Grécia, né? Na Grécia temos aqui escritos em grego, aqui, ó, né? Temos escritos também em outras línguas, em árabe também tem alguns escritos. Então, nós temos várias culturas, nós temos várias línguas, tem o copta, inclusive, né, que faz parte das línguas patrícias. Só que mais de 80%, a grande maioria dos escritos estão em grego ou em latim, tá certo? Inclusive, alguns dos escritos que foram, alguns textos que foram escritos em outras línguas, foram depois traduzidos para o grego e para o latim. Espero que vocês tenham gostado, e este é o mapa, não é, de modo geral, do Antigo Império Romano, e nós podemos dar um zoom em determinadas partes do mapa para que você possa ver onde nasceram os padres da igreja. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção em mais esse encontro sobre patrologia antiga.